Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Olá, pessoal. Por favor, ajudem-nos a alcançar a meta de 4.000 horas assistidas. Assistam aos nossos vídeos até o final e não se esqueçam de deixar o seu like, ativar as notificações e fazer um comentário sobre o que acharam dos nossos vídeos. Contamos com o seu apoio. Agora, vamos ao vídeo. Sou casada com uma fera, ou um lobisomem, como vocês preferirem chamar. Até hoje não sei qual deve ser o nome. Vi que esse ser desperta muita curiosidade por aqui, pelo canal, e gostaria de contar como é, na prática, a minha vivência com essa fera tão temida, que para mim, de temida não tem nada. Não vou citar meu nome, nem o do meu marido, e também não vou revelar a cidade onde moramos por questões de segurança. Jamais iria expor a mim mesma ou ao meu marido assim. No final, vou explicar o motivo, mas não precisa. O importante é que não queremos expor ninguém. Sou casada há 13 anos e eu e meu marido temos uma vida estável, discreta e tranquila. Moramos em uma cidade grande. Quando conheci meu marido, eu tinha apenas 23 anos. Nos encontramos no estacionamento do shopping da nossa cidade, quando bati a minha moto na traseira do carro dele. Troquei contatos e fomos nos conhecendo aos poucos. Meu marido é calmo e reservado. Depois de muitos encontros, fui descobrir a verdade sobre quem ele realmente era. Estávamos juntos há pouco mais de 4 meses. Mas até então eu nunca tinha passado uma noite com ele. Ficávamos juntos e depois eu ia embora. Ele sempre tinha uma desculpa para que eu não dormisse com ele. Quando nos envolvemos, ele decidiu abrir o jogo sobre quem ele era. É lógico que eu não acreditei. Afinal, quem acreditaria? Paguei para ver. Ele então entrou em transição na minha frente. Lembro como se fosse hoje. Meu queixo tremia de nervoso. Eu não gritei, mas fiz xixi na calça. Uma humilhação. Para quem tem curiosidade em saber como é essa temida fera, digo que os olhos dele são brilhantes e amarelos, as pernas são entortadas, os dedos das mãos são humanos e alongados. Sua cor é meio cinza, meio preto, com orelhas pontiagudas e boca de um Doberman, mas bem mais alongada. Os dentes não ficam para dentro da boca e, por fim, há muitos pelos. Foi assustador, é claro, mas hoje já estou acostumada. Então não me choca nem um pouco. Tornou-se algo natural, ainda mais depois de todos esses anos. Lembro-me que, após assistir à transição dele em fera, ele começou a correr em volta da casa no quintal. Depois de um tempo, se cansou e entrou em transição novamente. Hoje em dia, ainda é assim. A transição dele não dura muito tempo. Em todos esses anos, se ele ficou transformado por no máximo 2 horas, foi muito. A transição é horrível de ser assistida. Eu estava com um olhar de 1000 jardas naquele momento. Sabe aquele olhar parado, pensativo? Era assim. Ele veio andando em minha direção, cansado, e eu fiz xixi de novo. Ele me fez jurar que eu não contaria a ninguém o que tinha visto ali. Eu mal conseguia responder. Chamei um táxi toda molhada e fui embora. A única reação que tive naquele dia foi essa. Ele tentava contato comigo via WhatsApp, via Facebook, me mandava mensagens, mas eu fazia de tudo para ignorá-lo. Estava horrorizada, é lógico. Passadas algumas semanas, percebi que minha menstruação estava atrasada. Não era comum isso acontecer, então resolvi fazer um teste de farmácia. E adivinha só? Positivo. Eu estava grávida do meu presente mais lindo, meu primogênito amado, Ícaro. Na época, não era isso que eu pensava e cheguei a cogitar tirar o bebê, mas não tive coragem.
Meu maior medo era que meu filho herdasse a mesma anomalia do pai. Deus não permitiu isso, pelo menos até hoje. Me sinto péssima só de ter cogitado a hipótese de tirar a vida do meu filho. Sempre tento trabalhar o auto-perdão em mim. Fui relutante em contar ao meu marido sobre a gravidez, mas quando contei, ele entrou em pânico, mas com a mesma preocupação que eu. Que nosso filho também viesse com a mesma anomalia. Meu marido não conhece os pais biológicos e não sabe de onde vem sua condição, que o faz se transformar em fera. Claro que ele também não queria isso para nosso filho. Meu marido não se achava digno de ser amado por ninguém. Eu sabia, desde o meu teste positivo, que teria um vínculo com ele para sempre, e não queria que ele se sentisse assim. Quis saber sobre toda a sua vida e como seria nosso futuro próximo. Desde muito nova, sonhava em ter minha família unida, com o futuro pai dos meus filhos presente. Permanecer com ele não foi nenhum sacrifício. Ele é o melhor parceiro de vida que alguém poderia ter. Não contei aquele episódio para ninguém. Afinal, quem acreditaria? Quando engravidei, ainda morava com meus pais. E a partir do 4º mês de gravidez, meu marido me chamou para morar com ele. Estávamos namorando, mas eu ainda não tinha me acostumado com o lado fera dele. Morar com ele foi a melhor coisa que eu poderia ter feito naquele momento. Com o tempo, me acostumei com suas transições. Ele ficava longe da minha vista quando transformado, porque é algo agoniante. Não é bonito de se ver, é sofrido. E essa anomalia nunca interferiu na personalidade dele. Ele nunca foi um homem grosso ou agressivo. Pelo contrário, sempre cuidou muito bem de mim. Hoje, vou compartilhar uma história intrigante que envolve o meu pai e uma experiência inexplicável que ele teve na Curva da Morte, que é uma estrada sinuosa aqui em Minas. Meu pai nunca foi homem de acreditar em superstições. Sempre foi do tipo que encarava as coisas com uma lógica fria, o que tornava ainda mais inquietante o que aconteceu naquela tarde. Era pouco tempo depois de se casar com minha mãe. Ele tinha que buscar alguns pertences que haviam ficado em sua antiga casa, em uma cidade a algumas horas de distância. Saiu cedo, determinado a voltar antes do anoitecer, como sempre preferia em longas viagens. O trajeto de ida foi tranquilo, sem grandes surpresas. No entanto, no caminho de volta, algo começou a mudar. Ao se aproximar da chamada Curva da Morte, uma estrada sinuosa conhecida por acidentes frequentes e tragédias inexplicáveis, ele sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Uma sensação de alerta, quase primitiva, invadiu seus sentidos. Mesmo assim, decidiu seguir em frente, tentando afastar o desconforto crescente. A estrada parecia mais escura do que deveria, mesmo com o céu ainda claro. O silêncio do entorno parecia opressivo. Foi então que ele viu, ali na beira da estrada, parado em uma posição quase ameaçadora, estava um cachorro. Mas não era um animal comum. Sua pelagem negra, tão densa que parecia absorver a pouca luz ao redor, brilhava estranhamente sob o reflexo dos faróis. Seus olhos... Meu pai nunca conseguiu esquecer os olhos. Eram grandes, amarelados, com um brilho malévolo que parecia fitar diretamente a alma de quem o encarasse. E o mais perturbador, havia algo humano naquele olhar, como se o animal entendesse mais do que deveria. Por um momento, meu pai hesitou. O instinto dizia para acelerar, passar por aquilo o mais rápido possível. Mas o olhar do animal o manteve paralisado, como se estivesse sendo avaliado, como se esperasse por algo. O tempo pareceu se arrastar, e então, quase sem pensar, ele afundou o pé no acelerador. O carro avançou, mas o som dos latidos, ou algo que se assemelhava a isso, ecoou na noite.
Ele se forçou a não olhar pelo retrovisor, mas a sensação de estar sendo observado persistiu. Quando finalmente chegou em casa, já era noite. Ele estava exausto, mas aliviado por estar em segurança ao lado de minha mãe. Tentou contar o que tinha visto, mas as palavras pareciam bobas quando ditas em voz alta. Um cachorro? Isso não podia ser tudo. Mesmo assim, o desconforto não passava. Naquela noite, enquanto dormia, meu pai foi assombrado por um sonho que parecia mais real do que qualquer outra coisa. No sonho, ele se via deitado ao lado de minha mãe, exatamente como estavam na cama. Mas, ao olhar ao redor, viu o mesmo cachorro. A criatura rondava a cama lentamente, de um lado para o outro, como um predador à espera do momento certo para atacar. O som de suas patas contra o chão era assustadoramente alto, ecoando em sua mente. Seu olhar fixo e penetrante não deixava dúvidas de que aquilo não era apenas um animal. Meu pai acordou sobressaltado, o coração disparado, suando frio. Ele nunca contou para minha mãe sobre o sonho. Na verdade, nunca mais falou sobre o que viu naquela estrada, como se tentando esquecer ou evitar que o assunto trouxesse algo de volta. Mas a expressão no rosto dele, ao lembrar ainda hoje, diz tudo. Algo naquela estrada o marcou profundamente. Curiosamente, hoje, enquanto voltávamos do trabalho, meu marido e eu avistamos algo à distância. Estávamos em uma estrada deserta, cercada por matagal, quando percebemos uma figura estranha. Era grande, de pelagem escura e densa, movendo-se lentamente pela lateral da estrada. Não nos aproximamos o suficiente para ver com clareza, mas meu marido comentou que parecia um lobo, embora lobos não sejam comuns por aqui. A semelhança com o relato do meu pai foi perturbadora. A mesma sensação de alerta, o mesmo arrepio. Seria apenas uma coincidência? Ou algo mais está à espreita nas sombras das estradas à noite, esperando o momento certo para se revelar? Não tenho respostas, mas uma coisa é certa: nem sempre o que encontramos no caminho é o que parece. Hoje, vou compartilhar uma história intrigante que envolve uma experiência inexplicável vivida por meu pai. Ele sempre conta essa história da mesma maneira e a intensidade dela nunca diminui. Agora é a vez dele falar. Essa não é uma história de fantasia, mas um relato real de uma experiência extraordinária que meu amigo Saulo e eu vivemos em uma noite de verão, entre os anos de 1967 e 1968, no sul de Santa Catarina. Eu tinha quase 8 anos. Após o jantar, peguei 2 cachos de uva doces, colhidos por meu pai, que cultivava uvas para fazer vinho e vinagre. Decidimos comer as uvas em frente de casa. A luz do poste na nossa rua estava queimada, então resolvemos caminhar até o cruzamento, a cerca de 100 metros, onde a iluminação era melhor. A rua era de cascalho, irregular, e o cheiro da terra úmida preenchia o ar. O cruzamento à esquerda da minha casa estava em obras, com valas abertas e grandes tubos de cimento à espera de instalação. Eram aqueles tubos enormes que pareciam esconder segredos. Depois de comer as uvas, começamos a brincar de atirar pedras nos tubos numa competição infantil e inocente. Foi então que percebi uma luz brilhante pairando sobre os tubos. Era uma luz intensa, como 2 faróis de carro, mas menores e mais definidos. Perguntei a Saulo se ele via, e ele confirmou. O brilho começou a se mover lentamente, e uma sensação de apreensão tomou conta de mim. Naquele instante, um rosnado cortou a noite, um som profundo e ameaçador que parecia vir de um porco. A luz se aproximou da parte escura da rua, onde a iluminação era fraca. Quando finalmente entrou na luz,
pude ver a criatura que emanava aquele som aterrador. Era uma estrutura horrenda, uma fusão grotesca de animal e humano. Metade parecia um lobo ou porco, enquanto a outra metade tinha características humanas. Suas pernas eram humanas, mas o corpo não. O rosto, com dentes grandes e uma expressão feroz, fazia meu coração disparar. Estava a menos de 50 metros de mim. Chamei por Saulo, mas ele já havia desaparecido, correndo para casa como se estivesse sendo perseguido por um pesadelo. Eu também corri, meu coração pulsando como um tambor, a adrenalina tomando conta do meu corpo. Ao chegar em casa, pálido e chorando, contei tudo para minha mãe, enquanto meu pai já havia ido para a cama. Ela me deu um copo de água, fechou todas as portas e fez o sinal da cruz, mandando-me dormir. No entanto, o medo ainda era insuportável e acabei dormindo no quarto dos meus pais, aconchegado perto da minha mãe, por mais de uma semana, até conseguir coragem para voltar ao meu próprio quarto. Até hoje, quando me encontro com Saulo, relembramos aquela noite. O terror que sentimos permanece vivo em nossas memórias, um eco de algo que nunca deveria ter sido visto. A presença daquela criatura, mesmo que passageira, deixou uma marca indelével em nossas almas. E eu não duvido de uma palavra do meu pai. É fascinante como ele relata essa experiência com detalhes vívidos, como se estivesse revivendo-a. Eu, mesmo sendo medrosa, sou atraída por esse tipo de relato. Imagino o que era aquela criatura, o que poderia ter acontecido se tivesse decidido nos atacar. Talvez, de alguma forma, a criatura percebesse nossa presença, mas não nos atacou. Seria possível que ela ainda estivesse em transformação? Não é comum mudar de forma tão rapidamente, e aquele ser não parecia pertencer a este mundo. É um mistério que persiste, alimentando a imaginação e o medo. Ao olhar para as noites escuras, me pergunto: que segredos ainda estão escondidos na penumbra? Que criaturas podem estar à espreita, esperando o momento certo para se revelar? As sombras guardam histórias não contadas, e a minha permanece. Uma lembrança aterradora que sussurra na escuridão. Essa história cheia de suspense e mistério se entrelaça com o medo que todos nós carregamos. Afinal, o que se esconde nas sombras da nossa infância? Sou oriunda de uma cidade no interior do estado do Mato Grosso, um lugar extremamente assombrado. Na época, eu tinha 8 anos e morava em uma kitnet pertencente à minha avó e à minha bisavó. Como morávamos na principal, tínhamos 2 quartos, sala e cozinha. O banheiro era fora da residência e compartilhado com os demais inquilinos. Por ser criança, vez ou outra, eu ainda fazia xixi na cama. E no dia seguinte, levava uma baita bronca da minha mãe. Por esse motivo, sempre levantava à noite e ia ao banheiro do lado de fora sozinha. Confesso que, apesar da escuridão embaixo dos pés de manga no trajeto, não sentia medo. Já era costume. Eu levantava, ia ao banheiro e voltava para casa sem que ninguém sentisse a minha falta. Comecei a reparar que, nessas minhas idas ao banheiro, que ficava abaixo das mangueiras, notava algo negro me observando. Mas, como disse, eu não sentia medo. Imaginem, eu com apenas 8 anos, precisando ir ao banheiro de madrugada, no escuro do mato, e ainda tendo que passar embaixo de um mangueirão. A inocência da criança fala mais alto. Era só um vulto. Pior seria se eu fizesse na cama. Aí sim eu teria um grande problema. Numa dessas noites, minha mãe notou que eu estava saindo e veio atrás de mim em silêncio. Quando me aliviei, ela gritou: "Está louca, menina? Não é para vir aqui de noite sozinha. Quando quiser ir ao banheiro, é para me chamar." Com aqueles berros da minha mãe, fiquei extremamente assustada. Eu me sentia mais apavorada com a minha mãe
do que com o vulto escuro que me observava. No dia seguinte, numa sexta-feira da paixão, algo estranho aconteceu. Eu não acordei, mas hoje, aos 27 anos, lembro perfeitamente daquela noite. Foi um sono profundo, pesado e sem sonhos, como se eu tivesse tomado um sedativo. Entendo hoje que foi uma proteção de Deus. Naquela noite dormíamos lá em casa. Eu, minha mãe, a cunhada da minha mãe e meus 2 irmãos, um com 5 anos e o outro com apenas 4. Tarde da noite, minha mãe começou a ouvir algo rondando a casa. A kitnet não tinha muros de proteção, então qualquer um poderia entrar no quintal. Segundo minha mãe, os barulhos estranhos começaram a aumentar, e logo vários cães se aproximaram, latindo e tentando intimidar a criatura que estava por perto. Aquela criatura fazia um som parecido com o de um porco e arranhava as portas, tentando adentrar a casa. Então, minha mãe interrogou sua cunhada, que estava no outro quarto. "Ô Marta, você está ouvindo isso?" Ela confirmou. Logo as duas olharam pelo buraco da porta da cozinha e viram uma criatura horripilante, algo grande como um urso, com pelagem muito negra, olhos vermelhos e uma arcada dentária curta, com dentes pontudos. Sua traseira era alta, fazendo com que ele andasse pulando. Aquilo olhou para elas, como se soubesse que havia 2 mulheres observando-a. Minha mãe pegou uma arma de fogo que tínhamos, carregou e disse para sua cunhada: "Se eu não matá-lo, ele entra na minha casa e pega os meus filhos." A cunhada pegou um pires com uma vela e ambas abriram a porta, se posicionando frente à criatura naquele quintal escuro, sob os pés de manga, a menos de 2 metros de distância. Minha mãe atirou, mas nada aconteceu. Aquilo sequer se mexeu, continuando ali parado, encarando as duas com uma inércia assustadora. Com muito medo, minha mãe indagou à cunhada: "Oh, Marta, que diabos é isso?" Ele não se abalou nem com o tiro. Então, novamente, minha mãe atirou, e aquilo simplesmente olhou para trás e foi saindo em direção à claridade do poste da rua, desaparecendo. Não atacou. Preciso nem falar que no dia seguinte minha mãe já havia se mudado de lá. Acredito que aquilo tinha o intuito de me pegar. Aquela sensação de alguém me observando era ele. Se quisesse me pegar, já teria feito, mas não o fez porque não era a hora certa. Creio que seria na sexta-feira da paixão, e como eu não apareci, ele tentou invadir a casa. Aquele sono profundo e pesado foi, sem dúvida, uma providência de Deus para que eu não saísse.